esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram de novo: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem um profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desatar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, Vicente Pison. A palavra de Deus tem que ser anunciada com toda empolgação, porque é palavra de Deus, não é palavra nossa não. Ele vai falar da palavra de Deus, aí fala um nhenhenhê, um mimimi, ninguém entende nada. É com autoridade, porque a palavra de Deus tem que ser proclamada. Não é uma palavra humana, não. É a palavra de Deus. Daí a nossa fidelidade à palavra de Deus. A gente tem que ser fiel à palavra de Deus.
Importante ler essa palavra. O Evangelho é de Jesus Cristo, eu sempre digo isso, e é dele mesmo. E é segundo João. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje é João 1, 6 a 8, 19 a 28. Ele pega só uns pedacinhos de versículo. É bom ler o capítulo 1 todinho. Aliás, é bom ler o Evangelho de João todinho. E a Bíblia todinha. Ler a Bíblia essa noite todinha. Quero ver se consegue, né? Primeira vez que eu li a Bíblia toda em 2 meses e meio. Eu lia 40 capítulos num dia. Aí não fazia outra coisa, né? Surgiu um homem enviado por Deus. Começa assim. Então ele diz que tem um homem, ele surgiu, não fala da onde nem nada. E esse homem é enviado por Deus. E presta atenção que a Bíblia sempre fala homem e mulher. Homem e mulher. Não tem outro não, viu? Se está entendendo o que eu estou dizendo, não tem outro não. Só na Bíblia mesmo só tem homem e mulher. Certamente tem menino, né? Mas menino também, ou é homem ou é mulher. Não escapa não, viu? Então, esse homem, ele foi enviado por Deus. Ele não veio por conta própria. Ele não veio por conta própria. Quando a gente é enviado por Deus, então a missão não é nossa, é de Deus. Eu, quando cheguei de Roma em 2015, morei em Roma de 2003 a 2015, já sabe, fui estudar lá. Aí, o Dom José, eu não pedi nenhuma paróquia não, eu disse a ele só que eu queria uma paróquia mais assim, na periferia, só isso que eu falei, eu não disse que é aquela paróquia ali não. Aí ele mandou para cá, então a missão foi Deus que me deu, por intermédio de Dom José, que deixou agora a arquidiocese, a partir de sexta-feira é Dom Gregório. Toda oração, toda missa, a gente vai pedir pelo Papa e por Dom Gregório, aqui em Fortaleza. Reze também por ele está começando a missão dele. Então Deus me deu a missão para cá, me mandou para cá, não fui eu que escolhi, não disse, eu quero aquela paróquia, não sei o que, não disse nada disso. Teve 3 paróquias ricas que eu recusei, antes de vir para cá, viu? Aí isso eu fiz. Mas eu pedi que fosse na periferia. Então esse homem foi enviado por Deus. Ele tinha uma missão. Seu nome era João. Na língua dele a gente fala assim: Shemô Yehonan. Vou ensinar hebraico para vocês. Diga: Shemô Yehonan. O nome dele é João. Yehonan, João. Vem da raiz de Rena, graça. Então João é um homem cheio da graça de Deus. Ele veio como testemunha. Vai falar testemunha 3 vezes. Testemunha, testemunho, testemunho. Então se ele repete a palavra é porque é importante. E o que é uma testemunha? Na nossa vida tem um bocado de testemunha, né? Ontem teve um casamento aqui, teve testemunha. Testemunha assinaram. O padre também é testemunha, foi testemunha do casamento. Mas esse testemunho aqui não é testemunho de casamento não. É também uma palavra que tem que entender o significado. Aqui vem do grego, que foi escrito em grego. Ele era hebraico, mas o evangelho foi escrito em grego. Em grego a palavra é martiria, Marte. É aquele que dá a vida por Jesus. Então testemunho na Bíblia é aquele que dá a vida dele por Jesus. A minha vocação e a sua vocação de católico é dar a nossa vida por Jesus. Então Jesus é que é o mais importante. Mesmo você estando casado, você sendo solteiro, ou você sendo criança, o mais importante é Jesus. Então, se eu vou dar minha vida por Jesus, eu vou fazer aquilo que Jesus quer. E eu não vou fazer aquilo que Jesus não quer. Esse é o Marte, o testemunha. Inclusive,
na vocação que você está, inclusive casado, inclusive solteiro, na faculdade, no colégio, em todo canto a gente tem que dar testemunho de Jesus. Principalmente agora, né, que nós estamos nos preparando, daqui uma semana é o Natal. Daqui uma semana, ó, quando começou eu falei, está chegando. Aqui nessa igreja, às 19 horas, nós estaremos celebrando a vigília do Natal. Aqui vai ter 2 missas do Natal, tá? De manhã, domingo que vem, vai ser o castelo, a missa do Advento. À noite vai ser a missa da vigília do Natal aqui. Segunda-feira, 8 horas da manhã, vai ter a missa do Natal aqui. E 19 horas vai ter a missa do Natal no castelo. Vamos ter 4 missas, domingo e segunda. Então ele veio como testemunha, para dar a vida dele por Jesus, para dar testemunho da luz. Se ele vai dar testemunho da luz, ele não é a luz. Quem é a luz? Jesus. Isso mesmo. A gente só sente falta da luz quando não tem luz. Se a gente nascesse vendo e perdesse a visão, a gente ia sentir falta. Chegasse na igreja e tivesse tudo escuro, a gente ia sentir falta. Pois eu queria que você sentisse falta de Jesus, como você sente falta da luz. E o pecado faz a gente ficar cego. A gente não enxerga. Hoje teve 8 batizados aqui, até batizado de uma pessoa adulta. No começo da igreja, o batizado era de pessoas adultas. Não era de criança, não. Criança veio depois. Mas as pessoas adultas que se convertiam. Então, quem era junto, casava. Quem estava no pecado, deixava. Aí era batizado. E no batismo, é tirado o pecado original. A nossa alma fica bem branquinha. Bem branquinha, né? De uma criança é que fica mesmo, né? Porque criança não peca. Até 6, 7 anos ali não peca não. Depois, quando começa a ter consciência do que é certo, do que é errado, aí começa a pecar ou lutar contra o pecado. Pois bem, a gente, depois do batizado, depois de uma confissão também, a alma da gente fica bem branquinha. Aí começa uma coisa aqui, uma coisa acolá, não sei o que, cai aqui, tropeça acolá, aí vai aparecendo os carrapichos na alma, né? Aí quando tem um bocado de pecado, a alma fica cheia de carrapicho. Como é que tira o carrapicho? Confessando. Se você estiver cheio de carrapicho, no céu mesmo não entra não. A nossa vocação não é ser carrapicho, é ter uma alma pura. Pois bem, ele não era a luz, mas ele vai apontar para a luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele veio dar testemunho da luz para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele está falando de João Batista. João Batista queria converter as pessoas não para ele, mas para Jesus. O verdadeiro pastor não é aquele que converte as pessoas para ele, é que leva as pessoas para Jesus. Esse é o verdadeiro pastor. Não é o que tem 1 milhão de seguidores não, nem 2 milhões, nem 28 milhões. É o que leva a pessoa para Jesus. É o que desaparece para que Jesus apareça. Esse é o pastor. Senão não é não. Pastor que é muito orgulhoso, né, que é muito cheio de si, que gosta de atrair as pessoas. Eu não quero atrair ninguém, eu quero levar as pessoas para Deus. Eu quero explicar a palavra de Deus, dizer, faça isso, faça aquilo. É essa a minha missão. Então, ele queria levar a fé para quem não tinha fé. E a fé em Jesus. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, ó. Segunda vez que ele fala do testemunho. João deu a vida dele por causa da luz que é Jesus. E ele continua. Este foi o testemunho de João. Ele vai dizer qual foi o testemunho de João aqui nesse evangelho.
João estava no deserto, ele morava no deserto. Ele era de família rica, família sacerdotal. E ele não considerou ser de família rica, ele foi morar no deserto. Abandonou assim a riqueza. No deserto ele se vestia de pele de camelo, comia gafanhoto. Quer dizer o quê? Penitência. E ele pregava para todo mundo se arrepender. Ele batizava, mas o batismo dele não tirava o pecado. Ele mandava o povo se preparar para alguém que viria depois dele. Quem é esse alguém? Jesus. Mas vocês estão sabidos. Fizeram catequese, foi? É isso mesmo. Então este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Foram os sacerdotes, que eram saduceus, os levitas, que eram saduceus e fariseus, foram perguntar a João. Só quando ele começa a pregar no deserto, os sacerdotes, os saduceus e os fariseus, que era o pessoal importante, né, que dominava lá, eles não entenderam quem era João. Porque eles ficaram pensando, mas quem é esse aí que está batizando? Ele não é sacerdote, e era, porque ele era filho de sacerdote, ele era sacerdote. Só que ele renunciou, não ficava no templo, ficava no deserto fazendo penitência. Então as autoridades da época, hoje é como fosse o povo do governo ficou assustado, aí mandou perguntar quem ele era, né? Quem és tu? E João disse, eu não sou o Messias. Hoje tem tanta gente querendo parecer o Messias, né? Se tiver alguém dizendo que é o Messias, não siga não, porque é mentira. Messias só tem um, que é Jesus, né? Eu não sou o Messias. Porque eles esperavam o Messias, e até hoje os judeus esperam o Messias, até hoje, né? Quem és então? És tu Elias? Elias é um grande profeta, né? João disse, sou não sou Elias não, apesar de Jesus disse que ele era Elias, né? Que o Elias tem uma profecia que ele virá no final do mundo preparar o caminho do Senhor, está no profeta Malaquias, pode ler. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Eu não sou o Messias, eu não sou Elias, tu és o profeta? Não, nem eu sou o profeta que deve vir, não. Aí eles disseram, e quem és tu? Afinal de contas aí. Porque nós temos que levar a resposta para quem nos enviaram aqui. Quem és tu? O que tu está fazendo aí no deserto? Aí João vai dizer uma coisa muito bonita. Eu sou a voz que grita no deserto. Uma voz gritando no deserto. Vocês já estiveram no deserto? Já? Alguém já esteve no deserto aqui? Já? Levante o braço aí, quem esteve no deserto. Vá para uma praia do Ceará, essas praias que ninguém vai. Não para essas praias que tem muita gente. Essas praias desconhecidas aí. Ceará tem muita praia bonita desconhecida. Vá lá, sem ninguém. O deserto só não tem água, só não tem mar. Mas é daquele jeito. Eu tive 3 vezes em Israel, no deserto, né? Fui no local onde João estava. Hoje não é mais deserto, mas na época era. Mas me diga uma coisa, uma pessoa pregando, falando no deserto, sozinha, quem é que vai escutar? Os calangas, as muriçocas, lagartixas. Se ele está no deserto, não tem ninguém. Uma pessoa pregando no deserto, ninguém escuta. Mesma coisa está acontecendo hoje, meu irmão. Os padres estão pregando no deserto. Para vocês não. Vocês estão aqui. Nós temos 2 missas, 3 missas no domingo. Vamos dizer que venham umas 250 pessoas, 300 para as 3 missas. Porque tem aqui, tem no castelo, tem nas placas. O bairro tem 40 mil. Esse bairro de 40 mil vem 300 pessoas para a missa no domingo. Eu estou pregando no deserto, né? A mesma coisa está acontecendo hoje, né?
Mas tem que continuar, mesmo pregando no deserto, e é muito bom que vocês estejam aqui, e eu animo a vocês continuarem e trazerem mais pessoas. Porque essa pregação, apesar de ser no deserto, se tocar um coração, é muito bom. Além daqui, eu dou aula na Faculdade Católica de Fortaleza. E lá também é pesado. Tem que falar muita coisa que não querem escutar. Esse menino aqui, que ele entrar no seminário, vai ser meu aluno, né? Aí às vezes a gente se cansa, mas será que eles estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse mexe mesmo. Dá vontade de, não vou ensinar não. Seminaristas não querem nada, né? Estou dizendo que é você não. Aí no último dia de aula, eu estava pensando isso, eu vou mais ensinar não. Tinha que ir para cá e ninguém sabe se eles estão entendendo, não estão. Último dia de aula, aí vem um do 4º ano. Muito obrigado, padre. Só o senhor, e falou o nome do outro padre, que diz as coisas que devia dizer. Eu olhei assim, lá e vai. Será que ele está bêbado? Então a gente pensa que não, né, que não fala, e fala. Mesmo que seja 1 ou 2, eu tenho a obrigação de falar. Assim era João, pregando no deserto. Eu sou a voz que grita no deserto. E na leitura de hoje, a igreja tem um canal de oração que se chama Liturgia das Horas. Eu assisto todo dia. Na leitura de hoje da Liturgia das Horas, tem essa leitura de Santo Agostinho. Ele dizia assim: João é a voz, Jesus é a palavra. A voz anuncia a palavra. A minha vocação como padre é anunciar a palavra, é ser como João Batista, é ser a voz de Jesus. Mas para ser a voz de Jesus, eu tenho que anunciar a palavra de Jesus e não inventar coisa. Aplainai o caminho do Senhor. Então essa é a vocação de João. O que é aplainar? É consertar, endireitar o caminho do Senhor. O caminho do Senhor está todo assim hoje, né? Não é por causa do Senhor, é por causa de nós. É porque as pessoas não querem mais andar no caminho do Senhor. Então nós temos que chamar as pessoas para o caminho do Senhor. Essa é a minha vocação e a de vocês também, porque sozinho eu não faço nada. E era a vocação de João Batista: aplainai o caminho do Senhor, endireitai as veredas do Senhor. Eu já falei também, eu fui monge durante 6 anos, morava no mosteiro. Morei no mosteiro 6 anos antes de começar a estudar, para rezar. Lá a gente acordava às 2h45 da manhã. Aí rezava de 3 a 3h45, tudo escuro. Aí depois ficava em oração pessoal até às 6. Como era uma fazenda grande, aí eu saía só com a luz da lua, né? E tinha um caminho bem estreitinho. Só com a luz da lua eu ia caminhando naquele caminho. Às vezes o caminho era assim, todo torto. Eu ia. Aí eu me lembrei aqui dessa história. Aplanar, endireitar os caminhos do Senhor. Fiquei 6 anos rezando antes de começar a pregar. Conforme disse o profeta Isaías, aí ele cita o Isaías. Depois os fariseus olharam para ele e perguntaram: e por que tu está batizando, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João responde pela 2ª vez: eu batizo com água. O batismo dele não tira pecado. O batismo de hoje de manhã tirou o pecado. O batismo da Igreja Católica hoje tira o pecado. O de João não tirava não. Era só um batismo de penitência para o povo se converter. Pois é o que eu preciso, que a igreja precisa hoje, é de conversão. A conversão é a gente estar numa direção errada, parar e voltar para a direção certa. A conversão é essa. Então, o que João estava pregando, na verdade, é para que o povo se convertesse. E a igreja precisa pregar isso hoje, porque muitos não querem se converter. Você está aqui escutando a palavra, então você quer, mas como eu falei, nosso bairro tem 40 mil habitantes. Muitos não querem mais se converter. E aí ele anuncia a missão dele.
eu batizo com água, portanto, para o arrependimento, para a conversão. Mas no meio de vós, entre nós, está aquele que vós não conheceis. Está falando de Jesus. Ele está dizendo que nós não conhecemos Jesus. Na verdade, está dizendo para os fariseus. Mas eu trago para nós. E nós, será que a gente conhece mesmo Jesus? Porque não adianta dizer, eu conheço, porque eu... Tá bom, mas você está vivendo mesmo? Como é? Falei das luzes, né? A cidade está toda iluminada. Estão gastando energia, porque se essa iluminação não for para se converter, não acenda não. Nosso Senhor nasceu não árvore não, nasceu no presépio. Né? Se nós estamos pior do que ano passado, então ilumine dentro de você. Se confesse, né? No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Hoje eu pergunto, quantos na igreja conhecem Jesus mesmo? Eu estou falando da igreja, nem vocês não, dos padres mesmo, padre, bispo, sei lá o quê. Quantos conhecem Jesus mesmo? Se conhece, tem que seguir. Não conhece não. E que vem depois de mim, João diz que Jesus vinha depois dele, e veio, porque João é mais velho que Jesus, 6 meses, anunciou Jesus, depois batizou Jesus. E Jesus veio depois dele. Eu não mereço desatar a correia de suas sandálias. Naquela época eles não tinham tênis não, nem nesse tipo de calçado que tem hoje não, esse sapato aí. Tinha não, era sandália. Todo mundo, quando tinha, era sandália, então andava descalço. Eles eram pobres. E a sandália tinha uma correia de couro para amarrar, né, nos pés. Aliás, correia vinha até na canela. Pois bem, ele disse que eu não sou digno de desatar a correia da sandália do Senhor. Quem desatava a correia da sandália era o escravo. O João está dizendo, eu não sou digno nem de ser escravo dele. E nós? Será que nós somos dignos? Porque a gente é cheio de coisa, né? Cheio de mazela, né? Cheio de nhenhenhen, mimimi, blá blá blá, cheio de coisa. Homem, deixa essas coisas, né? Deixa essas coisas, tenha fé em Nosso Senhor. Deixa as coisinhas. Que qualquer coisinha a gente fica magoado. Qualquer coisinha fica magoado. Tem coisa mais importante na vida da gente, né? Pois esse homem, João Batista, que morou no deserto, é tão humilde que ele dizia que eu não sou digno nem de ser um escravo de Jesus. Imagine se esse homem santo, não é? Imagine eu. Eu não sou digno nem de ser escravo de João Batista. E ele de Jesus. A humildade dele. E nós ficamos com as coisinhas da gente, né? Com os carrapichos na alma. Pois bem, meus irmãos, esse João, um dia ele estava no deserto e o rei Herodes passou por lá. O rei Herodes, que era filho daquele que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu. E o rei estava casado com a mulher do irmão dele. Casado não, porque se não é casado, né? Estava em adultério. E era o rei. João olhou para ele e disse: adúltero! O rei prendeu João. Deu uma festa no aniversário dele. Aí a filha da mulher que não era dele dançou, ele achou bom, né? Cuidado com as danças, viu? Aí disse para a menina: eu te dou o que tu quiseres, o que tu quer? Ela correu para a mãe e disse: o que eu peço? Peça a cabeça de João. O rei ficou triste e mandou cortar a cabeça do profeta. João morreu porque falou a verdade. E nós não temos coragem de dizer nada. Hoje seria a mesma coisa você chegar para um homem importante, seja presidente, seja governador, seja prefeito, seja que diabo for. Se for adúltero, você dizer: adúltero, comunista. Se estão entendendo o que eu estou dizendo, entenda. Comunista, vagabundo. João disse:
Ai, mas morreu. Morreu e foi para o céu. Eu estou doido para morrer, não. Eu estou doido para o céu. Morrer até pode, não quero é sofrer. Nós não temos coragem de dizer as coisas erradas que acontecem nesse país. Pois esse homem disse, chamou o rei de adúltero. Hoje, a maioria desse povo é adúltero. A maioria é, não todos, que nos governam. Pois bem, eu vou dizer o que João disse, né? Vou me encher da coragem de João. Comunista, adúlteros, pecadores, ou se convertem ou vão para o inferno. Não sei se vai ter algum aniversário deles, nem se vai ter menina dançando, mas se tiver eu não vou. Mas nós devemos ter a coragem de João, viu? E o que eu falei está gravado. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nosso Senhor, Santíssimo.